Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai pintar aqui a pequena sereia, tá? Ela no formato aqui de infantil, tá bom? E eu vou pintar aqui como se fosse uma paisagem, tá? Eu vou usar aqui o amarelo gema para mim fazer tipo o sol, então eu vou fazendo aqui o arredondado e eu espalho aqui em volta. Então eu não fiz um círculo e tal, eu fiz com o próprio pincel, ó. Coloquei e fiz aqui no arredondado, tá? Com o pincel Pituá número 2. Número 0, tá? Não é o número 2, é o número 0. Certo? E circulei aqui em volta, como se fosse a representação do sol, tá? Amarelo aqui, certo? Agora eu vou usar tons de azul pra gente fazer o céu. Eu fiz aqui uma luz com branco, ó, de leve, tá? Espalhei aqui, ó, um pouquinho a tinta, não precisa ser muito, tá? Se já gostou da ideia, não se esquece, é novo aqui, então se inscreva, tem vídeo novo toda semana, tá? Vídeo novo, conteúdo bacana aí para quem é iniciante, tá? Aqui eu umedeci o tecido com o diluente. Como eu fiz aqui no tecido de retalhozinho de percal, então você pode, se você for trabalhar numa toalhinha, enfim, na toalha de banho, na toalha de lavabo, né? Dá para vocês diminuir um pouquinho o risco, tá? E lembrando que o risco tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então vocês podem usar o clareador também para umedecer o tecido aqui em volta, certo? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu usei as cores, coloquei o diluente para umedecer o tecido, certo? E vim com as cores azul hortênsia, pode ser também o azul celeste, tá? Ou até mesmo o turquesa, que também é legal, tá? Ó. E eu passei também um pouquinho desse azul em cima desse amarelo, tá? Coisa leve, tá bom? Para que não fazer com que uma cor entre dentro da outra, tá bom? Olha só, eu vim trabalhando com azul hortênsia. E esse tom de azul que eu tô pegando aqui é a cor aqua marinha, tá? Mas pode ser outro tom de azul também, ó. Eu vou alternando aqui com o movimento circular, tá certo? Nessa parte aqui de cima, como se fosse o céu, tá? Vamos supor assim. Depois a gente faz as nuvens aqui, tá bom? Agora, eu preciso de um fundo para destacar um pouco mais, porque não pode ficar essa parte de cima em azul, né? Azul, amarelo, e eu pintar a pequena sereia, fica esse espaçozinho entre ela de branco. Então, o que foi que eu fiz? Peguei a cor pêssego, tirei o excesso, misturei também no diluente, certo? E vim aqui, ó, com a cor pêssego. Só que eu percebi que ia ficar um pouco estranho, um pouco diferente. Então, peguei o azul hortênsia novamente com um pouquinho de diluente e vim trabalhando no tecido os dois ao mesmo tempo. Vocês vão ver a nuance de cores que fica, tá? Vai misturando uma cor na outra mesmo, sempre usando o diluente, o pincel úmido com diluente, tá? Porque ele vai facilitar para misturar as cores. Aqui, como o espaço é maior, você pode pegar o pincel número 4, tá? Porque aí fica melhor de trabalhar com ele. Olha só como foi que eu fiz aqui, tá? Então, depois que eu vinha com o branco, fazer as nuvens, aí vocês vão ver a diferença que fica, tá? Por enquanto fica meio assim as cores misturadas, tá? Agora, para fazer o fundo do mar não, pra gente fazer o mar aqui, ó, como ela tá em alto mar, lá próximo da praia, a cor é mais clarinha. Lá no fundo, a cor já é mais escura. Então, aqui ela tá no meio do mar, digamos assim, tem uma pedra, né? Então, vamos criar uma historinha aqui para nossa pequena sereia. Então, ela tá lá no meio do mar, né? Em cima de uma pedra. E aqui eu tô colocando um azul cobalto, tá? Com o pincel Pituá número 0 também, tá bom? Então, o pincel Pituá, porque aqui é uma área grande. O tamanho do meu tecido, ele mede 28, 26,5 por 26,5, mais ou menos isso. Por 28, por aí assim.
Então, eu imprimi ele no tecido, num tamanho grande, para que vocês possam ver todos os detalhes. Se você for imprimir numa toalha de rosto, por exemplo, uma toalha de lavabo, né, aquelas toalhinhas de criança, o tamanho é 10 no máximo, se eu não me engano, é 12 centímetros de altura. Elas são bem menor, né? Então, aqui é só para que vocês possam entender a dinâmica aqui, tá bom? Eu cresci mais um pouquinho o espaço, né? Como se tivesse água lá por trás, né? E para mim fazer a pedra, eu vou usar as cores cinza e cinza chumbo, tá? E branco para iluminar, tá certo? Então, aonde a sereia está sentada, eu vou vir com o cinza chumbo. Aonde tem um espaço mais aberto, eu vou vir com cinza ou cinza claro, tá? Essa cor aqui é o cinza. Então, nessa parte aqui, ó, eu preencho com o cinza, certo? Olha só, preencho aqui todo o espaço e venho com cinza chumbo, finalizando aqui, ó, e mesclando as cores, tá? Olha só. Venho mesclando as cores, tá certo? Só isso, só misturando as cores, ó. Se não tem o cinza chumbo, o que que vocês fazem? Pega o cinza, pega um pouquinho do preto, mistura na quantidade que vocês vai usar aqui e vai dar o cinza chumbo, tá? Vai misturando aos poucos até encontrar a tonalidade certa, tá bom? Ó, vou preenchendo aqui, ó, todo esse espaço e misturando no cinza claro, tá? Preenchendo bem a fibra do tecido, isso é muito importante. Venho com o branco, ó, e venho com movimentos de vai e volta, aqui, ó, mais no meio, né? Ó. E venho com movimento de vai e volta, tirando o excesso, tá certo? Aqui eu já fiz a minha pedra, então vou esperar secar para mim dar um retoque depois. Vocês vão entender como foi que eu fiz depois, tá? Agora, pra gente fazer a pele da pequena sereia, eu vou trabalhar com a cor amarelo pele e com a cor pêssego também, tá? Então, vocês podem trabalhar apenas preenchendo a pele dela com pêssego, ou até mesmo com salmão bebê, com amarelo pele, enfim, tá? O tom de pele dela é um tom de pele mais clara, então por isso que eu vim com a cor amarelo pele, mas pode ser também salmão bebê, tá certo? Pra mim sombrear, eu vim com a cor caramelo, pode ser o caramelo, pode ser a cor tijolo também, tá? Pra fazer a sombra. Ou o siena natural, também dá certo, tá bom? A cor pêssego, ele é um tom mais rosado, né? O amarelo pele, ele é um tom mais alaranjado. Então, quando a gente pega aquelas bases, eu acredito que a grande maioria que tá assistindo os vídeos aqui já viu tutorial de maquiagem, ou já viu as blogueiras aí se maquiando. Então, é a mesma coisa aqui no tom de pele. Você vai ver o tom de pele que você quer. Como eu usei aqui um tom de pele mais alaranjado, eu vou usar a minha cor, por exemplo, eu peguei aqui a cor tijolo, certo? A cor tijolo, ele é entre o caramelo e o telha, tá? Ele é nesse meio. Eu peguei aqui um pincel do cabo vermelho, mas eu achei que não tava ficando legal, mas aí eu continuei com ele mesmo, tá? Tem áreas que eu vou trocar de pincel. Esse pincel do cabo vermelho, ele é macio, as cerdas, né? Então, tem que ter um pouquinho de cuidado com ele, tá? Ele é bom para cortar pétalas de rosas, né? Mas dá para fazer sombreado também. Ó, fiz aqui o sombreado no próximo do olho. Aqui também. Gente, deixa eu explicar para vocês. Quando a gente vem trabalhando com pele, eu tô trabalhando com carbono azul.
Então, ele tende, por mais que a gente risque clarinho, ele tende a dar uma escurecidazinha. Então, para cobrir os riscos aqui, não é fácil. Então, o que é que eu faço? Eu faço todo o processo normal de sombra, luz e branco, tá? Porque o branco, ele faz com que a gente consiga cobrir o risco do carbono. Só que daí vai ficar aquela pele muito clara, muito artificial, certo? Então, aí o que é que eu faço? Eu espero secar. Gente, deixem dessa pressa de vocês de querer trabalhar e finalizar seus trabalhos aí como se fosse, por exemplo, aqui no YouTube, né? Às vezes a pessoa vai lá, posta o vídeo e o vídeo ele tem aí uns 40 minutos. Só que a pessoa que pintou o vídeo, que fez em 40 minutos, ela não gastou 40 minutos para fazer, gente. O vídeo é editado, ele é acelerado um pouquinho, para que não fique muito longo, não fique cansativo para vocês, né? Então, depois há um retoque e mostra como é que fica no final. Sempre acontece, tá? Quando a gente coloca o branco aqui de início, ele fica tudo bonitinho, perfeitinho, mas depois que ele seca, o risco ele vai aparecer, tá bom? Então, eu não gosto de entregar as minhas peças para minhas clientes com o risco do carbono aparecendo. Eu tenho que esconder esse risco. Então, o que é que eu faço? Depois da pele seca, totalmente seca, eu volto com um pouquinho do branco, só uma esquinha do branco, volto com a sombra de novo. Aí, o que é que eu faço? Pego a minha cor amarelo pele para que fique natural, não fique aquele branco chapado, aquele contorno feio, né? Pego o amarelo pele novamente e venho colocando no branco aqui onde eu coloquei. Então, isso vai fazer com que eu consiga cobrir o meu risco, certo? Isso vai fazer com que eu tenha um trabalho mais bem acabado, tá? Tem gente que gosta de contornar. Quando a gente contorna com pincel filete, esconde o risco do carbono. Isso é fato, né? Só que eu não gosto de contornar minhas peças. Eu gosto de deixar mais natural, sabe? Sem aqueles contornos marcados com pincel filete. Até porque me dá uma tremedeira quando eu pego naquele pincel. Vocês não têm ideia, né? Então tem que ter muita concentração. E eu não tenho muito... Como é que eu posso dizer? Coordenação motora. Então, a minha mão treme. E isso dificulta pra mim. Então, eu acho que dessa forma fica mais fácil, tá? Ó, venho fazendo a sombra aqui, tá certo? Gente, eu falo bastante. Eu até tava lendo um comentário de uma seguidora aqui do canal. Ela falou também, você pinta tão bem, mas você fala você fala demais. Aí eu dei tanta risada aqui sozinha. Mas se eu não falar, como é que vocês vão entender, gente? Né? Tem pessoas que conseguem, só em ver o vídeo, conseguem pegar todas as dicas, né? Mas tem pessoa que gosta que eu fale os detalhes, que eu diga como acontece, né? Então, é engraçado. Às vezes eu leio os comentários aqui e eu fico rindo. Porque eu tenho que falar, gente. Porque um vídeo mudo, eu não aguento assistir. Porque me dá logo uma agonia. Então, eu gosto de falar bastante, né? E vocês sabem, vocês já me conhecem, né? Quem tá aí, quem é minha seguidora... Então, sabe que eu falo bastante, né? Então, eu tô fazendo aqui toda a parte de luz. Observe bem. Como ele fica, o branco, ele fica meio que em excesso, né? Ó, fica meio que artificial. Só que daí, quando secar, ele vai sumir esse branco, né? E o risco vai aparecer. Aí, é como eu falei pra vocês. Eu volto novamente com o branco, retoco um pouquinho a sombra para igualar, né? Só que, gente, é pouquíssima coisa, porque a nossa base ela já está preenchida. Então, não há necessidade da gente estar acrescentando tintas e mais tintas. Vai ficar aquele acúmulo de tinta. É só uma esquinha para fazer o retoque final, tá bom? Só onde o risco tá aparecendo, a gente vai lá e conserta, tá certo? Então, não precisa se preocupar, dizer, vai ficar aquele acúmulo de tinta embaixo, que não vai ficar, tá? A não ser que vocês façam ele
com bastante tinta, né? Aí sim vai ficar com tinta. Então, para pintar o cabelo, eu vou pintar com vermelho tomate, tá? Então, toda essa parte do cabelo eu vou preencher com vermelho tomate. E depois eu vou escurecer com vinho, tá? Eu usei essas cores aqui apenas para fazer o cabelo, né? O vinho e o azul não, gente. O vermelho tomate, tá? E vim fazendo uma sombra com o vinho, tá certo? Pessoal, eu usei o pêssego para fazer um pouquinho de luz no cabelo, né? Para não ficar... Ou vocês usam fluorescente ou vermelho vivo depois de seco, certo? Ou vocês podem fazer igual eu fiz com o pêssego, e depois de seco vocês podem vir com o vermelho fluorescente ou deixar com a cor pêssego também, que eu achei que ficou legal, tá certo? Então fiz toda a parte de sombra, certo? Olha só. Não é difícil, tá? Não é um risco difícil não de fazer. Fazer o cabelo vermelho é fácil, né? Porque a gente só vai usar o vermelho e o vinho. Então, ele é bem fácil de fazer. O que é mais detalhado é o rosto, né? A parte do olho, da boca, enfim. Mas, demais aqui é tudo ok, tá certo? Então, não se esquece, tá? Se já viu o vídeo até agora, não se esquece de deixar o like. Já deixa aí pra não esquecer, tá bom? E se é novo aqui no canal, se inscreve, tá? O risco vai estar aqui na descrição para que vocês possam me acompanhar. E o link do grupo do WhatsApp também, tá? Para quem quiser me acompanhar também, eu estou por lá, qualquer dúvida, ok? Então, olha só. Venho trabalhando aqui, tá? Troquei de pincel, vou pegar o pêssego, tá? Esse pincel que eu tô usando é o número 10, certo? Mas quem não quiser, não precisa iluminar com pêssego. Espera secar e vem com vermelho vivo, tá? Ele tende a sumir um pouquinho depois que seca, tá bom? Isso é normal. E vou fazendo aqui, ó, cabelo, né? Iluminando. Vocês podem ter aquela dúvida também de se eu iluminar com branco. Vai ficar rosa, tá? Vai ficar rosa bebê. Então, não aconselho muito, tá bom? Ó, aqui eu vou fazendo uns riscos, ó. Tirando o excesso. E fiz aqui a parte de iluminação do cabelo, tá? E olha só como é que tá ficando aqui nossa pequena sereia. Então, para fazer a parte da cauda, gente, que fala? Eu coloquei o vermelho não, o verde musgo, tá? E eu vou usar aqui o verde pinheiro para escurecer, tá bom? Quem tiver aqueles glitter pode misturar na tinta verde, tá? Para que ela fique brilhosa, fica um charme. Pode misturar, não tem aquelas cola glitter 3D? Você pega a parte que vai pintar, né? Não gasta muita tinta, então coloca pouca tinta, coloca aqueles glitter 3D e mistura, que ele vem com um pouquinho de cola, e a sua pequena sereia vai ficar com a cauda aqui brilhando. Vai ficar bem legal, né? Para fazer toalhinhas infantil, fica muito bonito, tá? Quem quiser fazer grande, tiver coragem não é bem a palavra. Quem tiver aí o amor por alguma sobrinha, alguma filha que faz aniversário, que é o tema de Pequena Sereia, dá pra fazer um painel desse aí, gente. Olha só, faz ela enorme, né? E pinta ela todinha, dá pra fazer um painel. Fica um charme, né? Coloca bolas assim em volta. E já dá um painel bem bonito, né? Feito por você, para a pessoa que você gosta, né? Então fica bem bacana. Com o branco eu vou iluminar,
Dá trabalho, mas acho que fica bonito, né, gente? Pintado assim. Fica bem legal. Um painel. Show de bola. Ou faz um quadro e coloca no quarto das crianças, né? Enfim. Pode colocar quem tem aquelas conchas que tem na praia, né? Quem tem aquelas conchas pode aplicar as conchas assim, fazer um quadro, colocar no quarto da criança, né? Fica legal, bem bonito. É que nem a minha amiga Flávia, que fez um quadro aqui inspirado no tema dos peixinhos que tem vídeo aula aqui no canal. Então ela fez um quadro, ela faz pintura em tela também. E ela fez um quadro, ficou show de bola. Olha só. Vou só iluminar, tá bom? Por enquanto só iluminar com branco, certo? Sempre tirando o excesso. Quem gosta aí de temas infantil, fica bem legal de fazer, tá? Tô dando ideia aí pra vocês se inspirarem e fazer, tá? Me pediram mais vídeo de menininhas, então eu vou trazer vídeo de menininhas também, tá? Deixa eu só me concentrar mais um pouco, que aí eu trago vídeo de menininhas pra vocês, tá? Que vocês gostam de ver os detalhes do rosto, né? Como é que faz o rosto, então o cabelo também. Aí em breve eu trago vídeo de menininhas, tá? Pra fazer a parte aqui do cropped, né? Cropped, do biquíni dela, né? Enfim, eu vou vir com a cor violeta, certo? E branco, somente isso. Quem quiser pintar de outra cor, pode pintar de outra cor, tá? Venho com o branco para iluminar. E aí a gente vai fazer a parte do olho. Eu vou aproximar um pouquinho mais a câmera para vocês verem os detalhes, né? Eu sei que vocês gostam. Olha só. Ó, a tinta ela tá secando já, tá vendo? Eu consigo enxergar o risco ainda do braço aqui, tá? Da mão. Então, por enquanto eu não vou me preocupar com isso. Vou esperar secar, vou deixar secar e depois eu retoco, tá? Ó, pra fazer a parte do olho, eu fiz a boca toda com vermelho, tá certo? E aqui nessa parte é branco. E aqui também, ó, essa volta toda de branco. Tô fazendo com pincel de número 4, tá? Pra quem gosta de saber a numeração dos pincéis, número 4. Eu vou fazer a cor do olho dela na cor azul, tá? Mas quem quiser fazer na cor verde, pode também, né? Vai a critério de vocês. Mas se eu não me engano, o olho da pequena sereia é azul. Venho com azul cobalto. Ó, dou uma misturadinha de leve no branco, ó, pra ficar esse efeito aqui, tá? E depois eu termino de preencher o restante aqui do olho com preto, tá certo? Peguei o pincel filete, porque pra mim fica melhor de preencher. E vim com o preto, ó. E vou preenchendo, tá? Se tiver o pincel de número 0, é mais interessante aquele número 0 do pincel do cabo amarelo, né? Fica legal também pra preencher com ele. Mas aí, como o meu tá com as cerdas bem curtinha, aí ele já não dá mais pra mim fazer isso. Aí eu tô fazendo com o pincel filete mesmo. Mas o pincel filete acaba estragando, tá? Quando a gente faz esse tipo de coisa. Aí aqui eu vou contornar, ó.
Vou fazer tipo aquele olho de... Não tem aquele contornozinho de gatinho que o pessoal faz quando vai fazer maquiagem, né? Que fica essa pontinha mais grossinha. Então, aqui eu vou fazer desse jeito. E eu vou traçar os cílios. Sempre um lado fica melhor do que o outro, gente. E isso é normal, tá? Porque a gente faz um lado, fica com medo, aí vai fazer o outro, já tem mais confiança. Aí acaba saindo mais bonitinho, tá? Mas é assim mesmo. Nada é perfeito, né? Ó, então, quando tem um lado que eu consigo, né, fazer os cílios melhor, eles ficam mais soltinho, mais livre, mas é a minha mão mesmo, tá? Tem gente que consegue fazer os dois lados iguais. O meu, um lado sempre fica mais bonito do que o outro, mas isso é normal, tá, pessoal? Aqui eu mostro todos os detalhes, defeitos, erros e acertos, né? E é assim mesmo, tá? Aqui a gente faz a mesma coisa, ó, aquele olhinho de gato, né? Aquele contornozinho e vai traçando os cílios. Aqui eu vou dando uma ajeitada, ó, preenchendo a fibra do tecido para não ficar exposto nada, né? Onde faltou tinta, a gente repõe com cuidado, ó, para não pegar no preto ali, acabar borrando, certo? Vou vir com o branco, ó, um pontinho maior aqui entre o preto e o azul. E vou colocar aqui um traçozinho, ó, para iluminar. Aqui é a mesma coisa, ó, um pontinho maiorzinho e um traçozinho para iluminar. Eu vou pegar a cor que eu usei para me fazer a sombra e fazer esse contorno aqui, tá? Não vou fazer com preto, não. Vou fazer com a cor tijolo, tá? Só que aí eu percebi que precisava iluminar alguma coisa. Então, eu vim com branco, ó, iluminei aqui e aqui também. Vou vir com um pouquinho do vermelho novamente, né? Ó, aqui eu já escureço um pouquinho. Pra fazer a sobrancelha eu vim com a cor rústico, tá? Não vim com preto, vim com rústico. Fiz a sobrancelha. Ó, vou voltar aqui com um pouquinho do vermelho, tá? Aqui nas bochechinhas eu vou vir com vermelho, mas só sujeirinha, ó. Já faz toda a diferença com vermelho aqui e aqui também. Cuidado para não pegar no preto e acabar borrando, tá? Olha só. Agora, para finalizar, eu vou vir com branco pra gente fazer... as ondas batem na pedra, né? E fica aquela espumazinha. Então, vamos tentar fazer a mesma coisa. Vou vir com batidinhas com pincel filete. Ó, filete não, gente. Com pincel pituá número 0, tá? Pode ser o número 2, número 4, tá bom? E venho com batidinhas aqui, ó. Pra gente fazer como se fosse as ondas batessem na pedra e formasse aquelas, né? Aquelas espumazinhas. Tá? Ó. E aqui embaixo eu venho com movimentos vai e volta, ó, meio que tirando o excesso, tá bom? Aqui, ó, aqui em cima eu faço a mesma coisa. Ó, batidinhas. Ó, vem tirando o excesso. Certo? Do outro lado a mesma coisa, ó. Batidinhas, vem tirando o excesso, ó. Movimentos vai e volta. Tá? Olha só.
A gente fez aqui as espumazinhas, né, das ondas, digamos assim. Agora a gente vai fazer a nuvem lá em cima. Mesma coisa, vou pegar o pincel pituar número 0, tá? E vou vir com batidinhas e meio que tiro o excesso, vai e volta, mas as batidinhas em cima tem que ficar com esse formato aqui, ó, tá? Aqui próximo do sol também, ó. Certo? Ó, vem, faça as nuvens, tá? E olha só o resultado final como ficou. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se gostou, não esquece, gente, deixa o like para ajudar o canal, tá? Um grande abraço a todos vocês, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Olha só o resultado final.